Ó, lembrando que amanhã, às 19 horas, vamos lançar o curso de Instagram. E quem adquirir o curso também vai ganhar um bônus, ó. São 7 dicas para alavancar seu Instagram em 7 dias, tá? E vou mostrar também como aumentei o engajamento em 300% em apenas 30 dias. Tudo isso aí no curso de Instagram. Se você falar, mas será que serve para o meu nicho, Thiago? Serve. E lembrando que o algoritmo do Instagram muda constantemente. O que funcionava em 2023, em 2024, não funciona mais hoje. Então, vamos explicar aqui o algoritmo 100% atualizado, como está funcionando, inclusive com aula também prática de edição de vídeo e tudo mais. Então, amanhã, às 19 horas, temos um encontro marcado. Ó, falar agora de Jair Messias Bolsonaro. Caiu aí a farsa hospitalar do Bolsonaro. Ontem, teve um ato flopadíssimo. Quem viu aí os vídeos no Plantão Brasil deu muita risada. Eu avisei já antes do ato, olha, prepara que vai ser uma vergonha grande. Por quê? Porque eles mesmos, os organizadores, junto com o governo do Distrito Federal, como vamos lembrar, o Ibanez, que é bolsominion raiz, decidiram que de toda a esplanada dos ministérios, eles iam destinar 3 faixas para os bolsonaristas protestarem. Ou seja, cada uma das avenidas, né, tem o gramado bem grande e tem 2 avenidas grandes ali na esplanada dos ministérios. Cada uma delas tem 6 faixas para passar em carros. 6 faixas. Ou seja, metade de uma das avenidas foi para o gado passar. E aí passaram lá o Nicolas, o Bolsonaro, os outros que estavam lá, tiraram sempre aquela fotinho, né, que é tirada assim bem acima da cabecinha das pessoas para parecer que tem uma multidão sem fim, mas deu ruim. A própria polícia do Distrito Federal, que vamos lembrar, é bolsonarista, disse que foram menos de 4 mil pessoas lá. Teve deputado bolsonarista falando que foram 100 mil. 4 mil. Olha, estavam financiando carreatas de todo o Brasil. Eu cheguei a ver de manhã vídeos dos bolsonaristas. Ó, chegou aqui a carreata para a manifestação. E nada. E aí o pior foi o seguinte. O Bolsonaro apareceu lá, olha, muito bem de saúde. Para quem ficou 3 semanas numa UTI, estranho, né? Será que era UTI mesmo? Vamos esperar aí a investigação do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal sobre a UTI fake do Bolsonaro. O médico do Bolsonaro também deveria ser investigado. Aliás, todos os médicos envolvidos deveriam ser investigados, viu? Primeiro, tá aqui o tamanho da manifestação, da mini-infestação, né? Esse aqui é o tamanho enquanto o Bolsonaro falava, essa foto aqui, tá bom? Então eles caminharam aqui na esplanada dos ministérios, chegaram aqui, se concentraram aqui, é isso aqui, ó. Dizem que tem 4 mil pessoas aí. Olha, acho difícil ter mais de 1.000 aí, tá? Muito, muito, muito difícil. Porque para ter 4 mil pessoas aqui, quer dizer que metade disso tem 2 mil pessoas. Quer dizer que 1/4 disso, ó, imagina 1/4 disso aqui, tem 1.000 pessoas. Você consegue imaginar que tem 1.000 pessoas só nesse bloquinho aqui? Não tem, né? Se você ampliar bem, você vê que talvez não tenha nem 100 nesse bloquinho aqui. Então, 4 mil exageraram, bem exagerado aí a polícia do Distrito Federal. Então esse aí é o tamanho do bolsonarismo. Aí eu fico pasmo, porque se pegassem só os assessores parlamentares, os aspones dos parlamentares bolsonaristas, dava mais que isso. Se cada deputado tem 15 a 20 assessores. Fora os líderes, o líder do PL, que tem mais 40 assessores aí, fora o líder da oposição, que tem mais 40, 50 assessores parlamentares, fora aí os outros partidos, tem liderança da minoria, da maioria, etc. Então, eles, só com isso aí, enchia mais. Mas nem isso eles conseguiram. Nem isso. Quer dizer, os próprios empregados deles, funcionários deles, não foram na manifestação. Esse é o nível aí para pedir anistia para os próprios chefes. Esse é o nível que está o bolsonarismo. E aí o Bolsonaro apareceu lá, assim, ó. Só que parece alguém que estava na UTI quase morrendo, que faz o quê? Menos de 2 semanas falou que tinha tido uma piora, que o intestino já não funcionava mais, que estava quase indo dessa para melhor, chegaram até a falar, nossa, tá com risco de vida, tudo mais. Esse parece? Inclusive, eu deixei no mudo para não escutar a voz do bandido, mas olha a fala dele. Se queremos democracia, se queremos liberdade, se queremos uma pátria melhor para todos, todos nós temos... O microfone lá tava com problema. Isso parece voz de alguém que tava morrendo? Não, né? Estranho, muito estranho. Tava lá abraçando Malafaia, tudo mais. Eu achei uma outra foto aqui do momento em que eles estavam fazendo a passeata, né? Que é a foto que parece que tem mais gente, que é onde eles usam para falar que tinha 100 mil pessoas. Aí você vai olhar a foto
E aí você vai ver, pô, Thiago, se tem 100 mil pessoas nisso aqui, somos todos aí otários. Só que a caminhada, como você pode ver, eles ocuparam 3 faixas, e os carros passando normalmente aqui nas outras faixas. Isso aqui, ó, um pouquinho mais de gente aqui, e o resto caminhando. Aqui já parou, como você pode ver, e aqui já não tem mais quase ninguém. E aqui, ó, acabou completamente aqui. Aqui já são poucas pessoas, e acabou completamente. Olha, eu vou falar, já fui a muito estádio de futebol, em jogos lotados, em jogos com menos gente, eu vou falar, ó, pelo menos no Morumbi, que é onde eu já fui, isso aí não dá, mas nem a menor parte da arquibancada tem mais gente que isso aí, tá? E a menor parte da arquibancada lá cabe que 4 mil pessoas no menor local ali. Aqui não tem 4 mil nem ferrando, e não tem 100 mil, mas olha, nem se ali espremer muito. Pois bem, enquanto os bolsominions estavam aí pedindo impunidade para quem tentou matar o Lula, na Câmara dos Deputados, os bolsonaristas estavam comemorando. Por quê? Porque na Comissão de Constituição e Justiça eles aprovaram que o STF tem que parar o processo contra o Bolsonaro. Por que, Thiago? Você deve estar se perguntando. Eu explico. Tem uma coisa no Brasil que sempre que começa um processo criminal contra um parlamentar, a Câmara dos Deputados tem que aprovar que esse processo vai começar. Isso contra todos. Contra o Chiquinho Brazão, contra a Flor de Lis, contra vários aí. A praxe é que se aprove, que se deixe que todos sejam investigados. Porém, o bolsonarismo aí, na base da ameaça, fez com que alguns deputados do Centrão votassem junto com o PL para que o processo contra o Ramagem, que é parlamentar, fosse suspenso. Só que eles não colocaram o nome do Ramagem nos relatórios que eles estavam votando. Eles colocaram só o número da ação penal. Por quê? Porque aí eles querem parar todo o processo. Só que o Supremo Tribunal Federal já falou que isso é inconstitucional e que isso não pode. O Zanin chegou a enviar um documento para a mesa diretora da Câmara dos Deputados dizendo, o Zanin é o presidente da primeira turma do STF, que é quem está julgando aí o Bolsonaro. Dizendo, olha, no caso do Ramagem, os crimes dele foram cometidos antes da diplomação dele como deputado federal. Nem vamos falar de antes dele assumir como deputado, não, antes da diplomação dele, tá? Então, mesmo vocês tentando usar uma brecha, vocês não conseguem isso. Mais do que isso, a ação já está em curso, vocês não podem impedi-la. Mas os bolsonaristas votaram, aprovaram e saíram comemorando. Conseguimos! Agora sim vai ter anistia! É aquela, né? Imagina que o seu time tá levando 7-0 e aí faz um gol no último minuto, e aí você imagina todo o estádio pulando e comemorando, fizemos um gol! É isso. É isso aí que tá o bolsonarismo, comemorando o 1 do 7-1. Essa é a deles. Quero o dia inteiro. Só que, segundo aí fontes do STF, segundo saiu na imprensa, o Supremo Tribunal Federal tá olhando com uma lupa, tá acompanhando bem de perto essa movimentação deles, porque eles acreditam que isso pode ser um pretexto pro Bolsonaro tentar fugir. Bolsonaro já tentou obstruir a justiça indo ao hospital. E aí, olha só, é engraçado, eu sou atacado aí por muita gente que se diz de esquerda, e que atacam o Lula com fake news, mas dizem que são de esquerda, hein? E aí, quem fez chegar ao Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro estava numa farsa hospitalar foram os plantonistas. Se não tivesse Plantão Brasil, talvez o Bolsonaro tivesse até agora fingindo que está mal na UTI e não teria sido intimado e o processo dele estaria paralisado. Vamos lembrar que ele conseguiu atrasar aí em 2 semanas o processo dele com a farsa hospitalar dele. E aí fiz vários vídeos aqui mostrando, fiz vídeos no Instagram e no TikTok, os vídeos bombaram lá, chegaram aos ministros, aí o Alexandre de Moraes falou, quer saber? Mandar intimar o Bolsonaro na UTI. Se ele tá bom para fazer toda essa palhaçada, ele tá bom também para assinar 3 páginas de documento. Aí ele fez um drama, né? Ele tinha que fazer um drama falando que o Alexandre de Moraes é super cruel, e depois, como eu adiantei aqui, não tinha mais serventia a farsa hospitalar dele. Então o que ele fez? Depois de alguns dias de drama, falando que piorou, ele falou, gente, melhorei milagrosamente e vou ter alta. E aí ele teve alta, providencialmente, 2 dias antes da manifestação. E aí ele foi lá. Ele dizia que não ia confirmar a presença, mas todo mundo sabia, inclusive quando ele estava na UTI, depois ele ser intimado, todo mundo sabia que ele iria nesse evento. Todo mundo. Ninguém tinha a mínima dúvida se o Bolsonaro ia lá ou não, porque é óbvio que ele não precisava mais ficar no hospital, é óbvio que era uma farsa hospitalar, e é óbvio que ele, estando no evento, iria mais gente. Mas, vou falar, saiu ruim, hein? Você vê aí, diz o grande líder do Brasil, não reunir nem 4 mil pessoas, segundo a polícia amiga dele, hein? Do governador, que ajudou ele no golpe. Aliás, eu sempre falo aqui, o Alexandre de Moraes erra, ele é humano, ele erra, mas toda vez que ele erra é quando ele é misericordioso demais com fascista. Um fascista não se pode dar passo atrás nem para pegar impulso, não se pode dar passo atrás com fascista.
Aí toda vez que ele foi misericordioso demais, acabou errando. Uma das que ele foi misericordioso demais foi com o atual governador do Distrito Federal, que deveria estar preso, que é um dos ali que estava ajudando o Bolsonaro no golpe de Estado. Vamos lembrar disso. E aí a polícia dele vai lá e mente dizendo que tinham 4.000 pessoas ali. Mas olha, só se contar os carros que estavam passando. Só se contar os carros ali das pessoas que passavam por aquela avenida, talvez chegue a 4.000 pessoas. Se não, nem ferrando. Aí, enquanto isso, além disso, estavam lá pedindo impunidade para quem tentar matar o Lula fora da Câmara dos Deputados, né? Se você não sabe, a Esplanada dos Ministérios acaba na Praça dos Três Poderes, que foi ali o palco do crime deles, do dia 8 de janeiro. E dentro da Câmara estavam ali tentando pausar o processo do Bolsonaro. Mas o Supremo Tribunal Federal, ali perto, que também é ali perto, do outro lado da Praça dos Três Poderes, estava já acompanhando com uma lupa, pensando, e aí saiu notícia na imprensa, essa movimentação toda pode ser um pretexto para o Bolsonaro, em algum momento, tentar fugir. Ou para uma embaixada, ou para a Argentina, ou para algum lugar. Então o Bolsonaro, saiba, já está sendo monitorado pela Polícia Federal todos os passos dele. E não só dele, de alguns outros investigados que também correm risco de fuga. Segundo aí as matérias da imprensa, a Polícia Federal e os ministros do Supremo acreditam que tem alguns investigados, entre eles o Bolsonaro, que têm um risco maior de fuga. Outros têm um risco menor. A verdade é que serão todos eles, ou quase todos eles, condenados. Só não vai ser condenado quem delatar o Bolsonaro bem delatado aí e fizer um acordo, ou fizer um acordo extrajudicial, né? Falar, eu falo toda a verdade e alivia pra mim aí na pena e tal, ou me inocenta porque eu só cumpri ordens. E vamos lembrar que essa semana o STF já condenou mais 43 terroristas lá do dia 8 de janeiro à prisão. Então não está parando o STF. E que essa semana também está tornando réu aí mais 21 que fazem parte do núcleo de desinformação. É isso que está causando desespero no Silas Malafaia e em alguns parlamentares. Por quê? Porque eles foram ativamente parte aí do grupo que estava desinformando as pessoas para incentivá-las a dar golpe de Estado. E aí, quando esses que foram tornados réus forem condenados lá na frente, muitos podem acabar fechando um acordo de delação premiada para terem penas diminuídas e aí entregarem os coleguinhas. Só que isso provavelmente nem vai ser necessário. Eu nem quero que façam delação, não, viu? Por quê? Porque a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes já têm provas no inquérito das milícias digitais. Inquérito esse que está parado esperando o julgamento aí do STF. E tem algumas coisas em Brasília que não se sabe por que são assim. Mas o inquérito das milícias digitais está parado aí, já faz alguns meses que tem pouca movimentação nesse inquérito, segundo a imprensa, que diz ter fontes de dentro do STF. E eu digo diz ter fontes porque muitas vezes a imprensa mente. Vamos lembrar, a imprensa mente muito. A imprensa no Brasil tem o papel de mentir para a população para tentar sempre colocar governos de direita, governos que chegam para ferrar a população, para que os bilionários, que são os grandes patrocinadores da imprensa, fiquem mais ricos. E aí eles ficando mais ricos, eles pagam, obviamente, a parte da imprensa por meio de patrocínios muito acima do valor de mercado. E quando eu digo muito acima do valor de mercado, é o seguinte, você vê lá um canal de TV e pensa, nossa, quanto será que vale uma publicidade nesse canal? Vamos supor que pelo tanto de pessoas que assistem, vale 30 segundos lá, valem R$1 milhão. Chega lá um banco e paga 10. Por que, Thiago, que o banco vai pagar 9 a mais? O banco está jogando dinheiro no lixo? Não. Os outros 9 são para que na hora que tem o noticiário, a imprensa dê a versão que o banco quer, para enganar milhões de pessoas. E é assim que eles fazem para fazer lavagem cerebral na maioria da população brasileira. Hoje, felizmente, tem aqui o Plantão Brasil, tem aí outros canais sérios que estão aí combatendo a imprensa. E tem canais que fingem ser sérios e que ajudam a imprensa a disseminar fake news contra o Lula. Que são as fake news à esquerda, falar que o Lula é neoliberal, mentir que o Lula vai fazer alguma coisa. E o método aí dessa imprensa que se diz séria e não é sempre a mesma. Dizer que, e o mesmo método dos webcomunistas, dizer que o Lula vai fazer alguma coisa que não vai, para causar uma rejeição no Lula nas pessoas de esquerda que eles conseguem enganar, e aí quando o Lula não faz, porque obviamente era tudo mentira, fala, não fez por causa da nossa pressão. E aí fala, não é que o Lula é bonzinho não, o Lula é malvadão, mas ele não fez porque a gente pressionou. Se não, teria feito, hein? A gente que salvou vocês. É assim, esse é o método desse pessoal. É diferente do método do chamado jornalismo profissional, que é a grande mídia, que é o método de mentir mesmo. É só ver aí o que fez a Daniela Lima essa semana no caso do INSS. É mentira pura. Eu vou mentir, vou enganar todo mundo e dane-se.
e dá ali pretexto para a extrema-direita atacar o Lula com mais mentiras, porque aí a imprensa faz uma mentira desse tamanho e a extrema-direita faz isso virar um escarcéu. E aí, esse é o método dele. Só que agora tá dando ruim. Primeiro, a farsa hospitalar do Bolsonaro, que você vê que todos esses jornalistas investigativos, e olha, tem lá associações, todas sempre financiadas pelos Estados Unidos, tá? De jornalistas investigativos e tudo mais, pô, nenhum deles fez uma matéria sobre a farsa hospitalar do Bolsonaro. Uma matéria? Nada. Se não fosse os plantonistas do Plantão Brasil exporem aí, compartilharem muitos vídeos mostrando que o Bolsonaro estava numa farsa hospitalar, capaz do Bolsonaro estar até agora fingindo que tá na UTI lá no Hospital 6 Estrelas, gravando vídeo e tudo mais, gravando entrevista. Ele até levantava na entrevista. O cara, depois de 12 horas de cirurgia no bucho, ele levanta uma das entrevistas, ele começou na cama, levantou e foi para uma mesa ficar sentado. E falando com mais desenvoltura até que eu, falando assim, com a voz firme, com a voz tudo mais e tal. Aí você fala, pô, peraí, como é que pode? Jornalismo investigativo só serve para ferrar a esquerda. Bom, jamais esqueça que fizeram matéria até revirando o lixo do Lula para ver a marca de vinho que foi bebida na casa do Lula, como se o Lula não pudesse beber vinho, como se os convidados do Lula, que são muitos ministros, alguns são empresários e tudo mais, gente bem adinheirada que vai lá se encontrar com o Lula na época era candidato à presidência, como se eles não fossem beber vinho caro. Ah, tá. Aí reviraram o lixo para ver a marca da comida que o Lula come. Esse nível. Aí tem jornalismo investigativo. E jamais esqueça que a Veja uma vez plantou um repórter no hotel que tinha câmera e tudo, tentou invadir o quarto do Zé Dirceu com uma pilha de documentos para tentar fazer uma matéria acusando o Zé Dirceu de crimes, dizendo que acharam esses documentos no quarto dele. E o documento era plantado pela Veja. Aí tem jornalismo investigativo. Agora, para ver farsa hospitalar do Bolsonaro, aí não pode. Peço aí sua inscrição no canal. Não se esqueça, amanhã às 19 horas temos um encontro aqui. Vamos lançar o curso de Instagram. Falou!